Capítulo 3º. Da Procuradoria-Geral do Estado. Artigo 150. A Procuradoria-Geral do Estado é uma instituição permanente, essencial ao exercício das funções administrativa e jurisdicional do Estado, sendo responsável, em toda sua plenitude, pela defesa de seus interesses em juízo e fora dele, bem como pelas suas atividades de consultoria e assessoria jurídica, à exceção de suas autarquias, sob a égide dos princípios da legalidade, da moralidade, da eficiência, da publicidade, da impessoalidade e da indisponibilidade dos interesses públicos. Parágrafo 1º. A Procuradoria-Geral do Estado gozará de autonomia administrativa e financeira, com dotação orçamentária própria e quadro de carreira adequados à instituição. Parágrafo 2º. Lei orgânica, de natureza complementar, disporá sobre a Procuradoria-Geral do Estado, disciplinará suas competências e o funcionamento dos órgãos que a integram, regionalizando sua atuação, bem como estabelecerá o regime jurídico dos integrantes da carreira de Procurador do Estado. Artigo 151. Compete, privativamente, à Procuradoria-Geral do Estado. Inciso 1º. Representar judicial e extrajudicialmente o Estado, em defesa de seu patrimônio e da fazenda pública, observadas as competências das procuradorias autárquicas, podendo intervir nos processos administrativos e judiciais da administração indireta, nas hipóteses de relevante interesse público. Inciso 2º. Representar os interesses do Estado junto ao contencioso administrativo tributário, ao Tribunal de Contas do Estado e ao Tribunal de Contas dos Municípios. Inciso 3º. Exercer as atividades de consultoria e assessoria jurídica do ente federado, observado o final do inciso 1º. Inciso 4º. Realizar processos administrativos disciplinares, instaurados contra servidores civis da administração direta e fundacional do Estado, inclusive os da Polícia Civil. Inciso 5º. Propor ações judiciais em defesa dos interesses e do patrimônio público estadual, da administração direta e indireta, na forma da lei processual pertinente. Inciso 6º. Fiscalizar a legalidade dos atos da administração pública estadual direta e indireta, cabendo-lhe propor, quando se fizer necessário, as ações judiciais competentes. Inciso 7º. Exercer outras funções que lhe forem conferidas por lei, compatíveis com a natureza da instituição. Artigo 152. A carreira de Procurador do Estado será estruturada com observância do disposto nos artigos 132 e 135 da Constituição da República e dos seguintes princípios e garantias. Inciso 1º. Ingresso no cargo inicial da carreira exclusivamente por concurso público de provas e títulos, realizado pela Procuradoria-Geral do Estado, com a participação obrigatória da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 2º. Promoção, por critérios de merecimento e antiguidade, alternadamente, vedadas as transformações ou transposição de cargos. Inciso 3º. Estabilidade, após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho, após relatório circunstanciado da Corregedoria. Inciso 4º. Irredutibilidade de vencimentos, fixados em lei, com diferença não excedente a 10% de uma para outra categoria. Inciso 5º. Inamovibilidade, salvo por interesse público, na forma prevista em lei. Parágrafo único. O governador do Estado, no prazo de 120 dias, contado a partir da promulgação desta Constituição, encaminhará à Assembleia Legislativa projetos de lei, dispondo sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado e das Procuradorias Autárquicas. Artigo 153. O Procurador-Geral do Estado, chefe da Procuradoria-Geral do Estado, e o Procurador-Geral Adjunto, serão nomeados pelo Governador do Estado,
dentre advogados com pelo menos 10 anos de prática forense e de notório saber jurídico e reputação ilibada, com idade mínima de 30 anos. Parágrafo 1º. As atribuições da Procuradoria-Geral do Estado só podem ser exercidas pelo Procurador-Geral, pelo Procurador-Geral Adjunto e pelos integrantes da carreira de Procurador do Estado. Parágrafo 2º. O Procurador-Geral, o Procurador-Geral Adjunto e os Procuradores do Estado serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça das infrações penais comuns, ressalvadas as competências previstas na Constituição da República. Parágrafo 3º. Exames e diligências que julgar necessárias ao desempenho de suas atividades, além do auxílio da força policial e a instauração de procedimentos policiais para a apuração das infrações penais praticadas contra bens, serviços ou interesses do Estado. Artigo 153-A. A administração fazendária é instituição permanente, essencial ao funcionamento do Estado, competindo-lhe a gestão tributária e das finanças estaduais, com dotação orçamentária própria, assegurada autonomia administrativa, funcional e financeira, nos termos, limites e condições estabelecidos na lei complementar de que trata o parágrafo 1º deste artigo, sendo ainda observado. Inciso 1º. Precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Inciso 2º. Será composta por servidores de carreira específica, terá recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuará de forma integrada com a dos demais entes federados, inclusive com o compartilhamento de cadastros e informações fiscais, na forma da lei ou convênio. Inciso 3º. As atividades exercidas pelos integrantes da carreira da administração fazendária estadual são consideradas essenciais e típicas de Estado. Parágrafo 1º. Lei orgânica, de natureza complementar, de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, disporá sobre a administração fazendária estadual, disciplinará suas competências e estabelecerá o regime jurídico dos integrantes da carreira, suas prerrogativas, garantias e vedações. Parágrafo 2º. O Estado destinará à administração fazendária, anualmente, percentual do total de sua receita de impostos, a ser estabelecido na lei complementar de que trata o parágrafo 1º deste artigo, para a realização de suas atividades, em conformidade com o disposto no inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. O ingresso na carreira far-se-á, mediante concurso público de provas e títulos, nos termos definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Os integrantes da administração fazendária deverão enviar, anualmente, declaração de seus bens, dos bens de seus cônjuges e dos descendentes até 1º grau ou por adoção, à unidade de gestão de pessoas competente, que adotará as providências cabíveis em caso de suspeita de enriquecimento ilícito ou outras irregularidades. Parágrafo 5º. Compete exclusivamente aos integrantes da administração fazendária, o lançamento do crédito tributário, nos termos definidos na lei de que trata o parágrafo 1º do artigo 153-A.